Vidas negras importam. Isto não é um fuzil, Adriano Moura. Não foi apenas a chuva, mas um dilúvio. Amado chegou muito molhado, ganhando de presente o resfriado que durou uma semana. A distância do ponto do ônibus até a sua casa era de mais ou menos 2 quilômetros. Saiu desprotegido, pois sabia o quanto um homem negro, armado com seu guarda-chuva até os dentes, em vez de se proteger, pode ser vítima de fuzilamento. Portanto, Amaro preferiu a chuva e não faz distinção de cor quando decide pela justiça das almas. Isto não é um fuzil. Adriano Moura. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e estou apresentando outra vez nota de escurecimento de zumba. É uma modalidade que estamos testando, estamos vendo, e aí eu peço a todas e todos, assim, façam os comentários, é isso mesmo, o que é? Precisa, lógico, sabendo que em breve vamos voltar às nossas conversas, vamos mesclar quizumbas com outras e outros escritores. Essa conversa, essa quizumba, essa fala, eu ofereço a Nairobi Aguiar, Aline Viana, Giovana Fernandes, Daniela de Oliveira e Adriano Moura. E nessa quizumba a gente vai falar um pouco de Beatriz Nascimento e Paulo Colina. Primeiro, Beatriz Nascimento. Por gentileza, assine o canal, deixe seus comentários, faça suas críticas, nos ajude a melhorar e a falar sobre essa literatura negra brasileira, que é isso o nosso trabalho. Vamos lá. Beatriz Nascimento. Maria Beatriz Nascimento nasceu em Aracaju, Sergipe, em 17 de julho de 1945, 42, me perdoe. Oitava filha de um casal formado Ina Pereira do Nascimento e Francisco Xavier, né? Teve 9 irmãos. Como milhares de famílias nordestinas da época, em 1949, Beatriz migrou para a região do Sudeste, mais precisamente para Cordovil, bairro do Clube Carioca. E aí tem essa fala importante de Beatriz Nascimento. A terra é meu quilombo, meu espaço é meu quilombo. Onde estou, eu estou. Quando estou, eu estou. Em 1969, com 29 anos, Beatriz é aprovada para o vestibular no curso de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação que ela conclui em 1971. No mesmo período, faz estágio em pesquisas no Arquivo Nacional sobre a orientação do historiador José Honório Rodrigues. Tempo depois, torna-se professora da rede estadual. Ao longo da sua trajetória, a historiadora sergipana sempre aliou a militância com a vida acadêmica. Ao lado de pesquisadoras e pesquisadores negros, fundou o grupo de trabalho André Rebouças, na Universidade Federal da Fluminense. Na mesma instituição, em 1981, conclui o curso de pós-graduação Lato Sensu em História do Brasil. Entre os anos finais da década de 70 e início de 70, foi presença constante na retomada dos movimentos sociais negros organizados, mantendo vínculos inclusive, com o movimento negro da ação social, né, que mais tarde virou o movimento negro de 1970. Enquanto pesquisadora, Beatriz Nascimento debruçou durante 2 décadas os estudos e as formações de quilombo no Brasil. Nos dizeres do antropólogo Alan Hutz, né, um historiador que fala muito, trabalha muito dela, autor da sua biografia, Beatriz pensava os territórios de resistência e escravizados de seus descendentes de maneira científica, mas também partiu da sua trajetória pessoal e de seu ativismo político antirracista. Nesse sentido, Beatriz era propositiva ao defender o reconhecimento
e a titulação das terras quilombolas, e viria a se acontecer muito tempo depois. Não deixe que nada nem ninguém viole seus direitos fundamentais, para que você viva uma vida de dignidade. Beatriz Nascimento. Isso que é importante a gente sempre relembrar e pensar na questão da Beatriz Nascimento, né? E aí, dentro de todos esses trabalhos, como pesquisadora, né, Beatriz Nascimento, ela coloca, ela pratica, né? Embora ela seja uma das maiores estudiosas a respeito do tema, Beatriz é mais conhecida pelo documentário, também conhecida pelo documentário Ori. Uma palavra em Urubá que tem o significado cabeça. Para os candomblecistas, relaciona-se à mente e à inteligência. Ele foi lançado em 1988 e dirigido pela cineasta Raquel Gaber. A partir de texto e narração de Beatriz, Uri recupera o percurso dos movimentos negros que emergem no Brasil entre 1977 e 1988, entrelaçando essa diáspora africana, essa trajetória, né, tendo os quilombos como fio condutor. Sobre o filme, a historiadora apontou: o processo de Uri é uma recriação da identidade nacional através do movimento negro da década de 70. Nós, da década de 70, éramos mudos e outros eram surdos. A partir de 70, começa a falar sobre lógica. É a lógica que estava embutida no processo da própria história do Brasil. Ao tomar a palavra, conforme apontado, Beatriz exerceu um papel fundamental nas reflexões e ações referentes à denúncia ao combate ao racismo virulento e, ao mesmo tempo, tolerante de uma sociedade entorpecida pelo mito da democracia racial. Beatriz Nascimento teve uma história muito importante, muito forte, de vida, de ação. E o que, entre uma das questões que é importante pontuar, também com a questão com a Beatriz Nascimento, e nesse trânsito entre a história, o ativismo e a educação, Beatriz Nascimento ainda percorreu o caminho das letras, também dedicou à escrita de poemas. E no âmbito acadêmico, sua última parada foi na Faculdade de Comunicação do Rio de Janeiro, onde deu início ao curso de mestrado sob a orientação do comunicólogo Muniz Andrade. A dissertação, infelizmente, não pôde ser defendida, pois ela teve sua vida ceifada pelo companheiro de uma amiga, que, em 28 de janeiro de 1995, disparou 5 tiros a queima-roupa contra a Beatriz. E aí falar de alguns livros, de algumas questões importantes, né, da Beatriz, essa coletânea, né, uma história feita por mãos negras, né, é um trabalho feito pelo professor, né, Ali Hacks, é um dos dois, são dois livros dele falando, que trazem os escritos dela, escritos inéditos, em alguns momentos, reflexões sobre essa importante colaboração dessa pensadora, foi e é, né, que ainda nos faz a cabeça. Beatriz Nascimento. Nota esclarecimento, por favor, ofereçam seus comentários. Falem pra gente. Vamos conversar. Por favor, dê seu like, né? Porque é assim mais gente vai poder ouvir, falar, comentar, né? E, quiçá, aprender alguma coisa, né, dessas notas de escurecimento que zuma. O seguinte que nós vamos falar é Paulo Colina. Paulo Eduardo de Oliveira nasceu em Colina, interior do estado de São Paulo, em 9 de março de 1950. Em 1975, conheceu o jornalista Oswaldo Camargo, amigo que o ajudaria a criar a carreira de poeta. Pouco depois,
Alberto Rodrigues viria juntar a eles, que era conhecido como Irá, no conhecido bar e restaurante Matumba. Ali se reuniam, que era um primeiro quilombo, para se reunir para falar sobre literatura negra. E que aí também eles foram, junto com Ruth, os idealizadores e fundadores, né, do Caderno Negro. E o Paulo Colina participou, contribuiu no número 2 e 3 do Caderno. Paulo Colina, militante da causa negra nos anos 70, publicou inúmeros escritos na imprensa alternativa da época. Além de poeta, também foi ficcionista, autor teatral, crítico e tradutor, tendo participado da diretoria da União Brasileira de Escritores em meados dos anos 80. E, segundo Oswaldo Marco, contribuiu para que o poeta percebesse a necessidade do escritor negro inserir-se sem perder a identidade na vida geral da literatura. Em 1982, organizou o volume Axé, Antologia Contemporânea e Poesia Negra Brasileira, publicada pela editora Global. E essa publicação foi vencedora do prêmio APCA, Associação Paulista de Crítica de Arte, categoria Melhor Livro do Ano. Em sua antologia, Paulo Colina inclui a produção de 14 poetas afro-brasileiros, demonstrando a preocupação em superar a hegemonia cultural do Rio São Paulo. Nesse sentido, estão presentes Adão Ventura, de Minas Gerais, Oliveira Silveira, de Rio Grande do Sul, Arnaldo Xavier, da Paraíba, José Carlos Limeira, da Bahia, dentre outros. No livro, os poemas encontram-se organizados de acordo com o estado em que nasceu o autor do texto. Tal divisão tem como objetivo demonstrar a extensão da escrita afrodescendente. Paulo Colina deixou uma obra muito consistente e está sendo, graças ao Oswaldo Camargo, está sendo revisada, olhada, reeditada e trazida. É muito importante, principalmente seus livros, O Fogo da Luta e A Noite Não Pede Licença, de 1987. Seu trabalho como tradutor também merece destaque por ter cuidado de textos importantes como Ulisses e outros. Na década de 90, o autor volta-se para a música e o teatro. Vítima do mal de Chagas, Paulo Colina faleceu em 8 de outubro de 1999, 49 anos, deixando ainda 3 livros inéditos. Tenta, o Dragão é Manso, conto, Entre Dentes, Drama de um Ato para Negros, Teatro, e Águas Fortes, em Um Berço Escuro, Eu Não Despeço. Sua obra, embora é muito consistente, conseguiu levar seu discurso de respeito à diferença e contribuir muito para a divulgação da produção de novos escritores brasileiros. Desapareceu precocemente. Paulo Colina. E essas são as obras dele, esse aí, Fogo Cruzado, esse livro importante, e esse Paulo Colina, Poesia Reunida, um trabalho importante do também poeta importante Oswaldo Camargo. Nota de escurecimento de gerações, por favor, assine um canal, deixe seus comentários. E aquela sugestão para rever nesse canal, uma conversa de também um homem de teatro, também um poeta, também um historiador, né? Um negro em todas as camadas, Adriano Moura, tá aí. Tá tudo escrito aí para vocês ouvirem falar. É isso. Nota de escurecimento e vidas negras importam. Salve.